Olá, turma, tudo bem? Vamos hoje para o capítulo 14, Os Macacos Alados. Você lembra que não havia estrada, nem mesmo uma trilha que fosse do castelo da Bruxa Má à cidade das Esmeraldas. Quando os 4 viajantes saíram à procura da bruxa, ela tinha visto quando eles se aproximavam e mandado os macacos alados trazerem o leão e Dorothy para o castelo. Pois foi muito mais difícil encontrar o caminho de volta através dos imensos campos de botões de ouro e margaridas amarelas do que sendo carregados pelos ares por cima deles. Sabiam, claro, que precisavam seguir para o leste, rumo ao sol nascente, e partiram na direção certa. Mas ao meio-dia, quando o sol estava a pino, bem acima das suas cabeças, não sabiam mais de que lado ficava o leste e de que lado era o oeste, e acabaram se perdendo na vastidão daqueles campos. Continuaram andando mesmo assim, e à noite a lua apareceu muito brilhante. Então se deitaram em meio às perfumadas flores amarelas e dormiram profundamente até a manhã seguinte. Todos, menos o espantalho e o lenhador de lata. Na manhã seguinte, o sol estava encoberto pelas nuvens, mas ainda assim partiram, como se tivessem certeza do rumo que seguiam. E Dorothy disse: Se caminharmos bastante, em algum momento vamos chegar a algum lugar, eu tenho certeza. Mas um dia passava atrás do outro, e nada aparecia diante deles além dos campos amarelos. E o espantalho começou a resmungar. Acho que nos perdemos, disse ele. E se não tornarmos a encontrar o caminho a tempo de chegar na cidade das Esmeraldas, nunca mais vou ganhar o meu cérebro. Nem eu meu coração, declarou o lenhador de lata. Eu mal posso esperar para chegar a Oz e vocês hão de concordar que essa viagem está durando além da conta. Vocês precisam entender, disse o leão, com um ganido, que eu não tenho coragem para continuar caminhando perdido para todo sempre, sem nunca chegar a lugar nenhum. E então Dorothy desanimou, sentou-se na grama, olhou para os seus companheiros que também se sentaram e olharam para ela. E Totó descobriu que, pela primeira vez na vida, estava cansada demais para perseguir uma borboleta que passou voando perto da sua cabeça, pôs a língua para fora, ofegante, e olhou para Dorothy como se lhe perguntasse o que fariam em seguida. E se nós chamássemos os ratos do campo? Sugeriu ela. Talvez pudessem nos dizer onde fica a cidade das Esmeraldas. Claro que sim, disse o espantalho. Por que não pensamos nisso antes? Dorothy soprou o apitinho que a rainha dos ratos lhe tinha dado e que sempre carregava preso ao pescoço. Dali a poucos minutos, ouviram o tropel das minúsculas patinhas e muitos ratos cinzentos apareceram correndo. Entre eles vinha a própria rainha, que perguntou em sua vozinha guinchada: O que eu posso fazer pelos meus amigos? Nós nos perdemos, respondeu Dorothy. Sabe nos dizer onde fica a cidade das Esmeraldas? Claro, respondeu a rainha, mas é muito longe. Por que vocês passaram esse tempo todo andando direto para o lado errado? Então ela viu o gorro de ouro de Dorothy e perguntou: Por que você não usa o poder mágico do gorro e chama os macacos alados? Eles podem carregar vocês até a cidade de Oz em menos de 1 hora. Eu não sabia disso, respondeu Dorothy muito surpresa. Qual é esse poder mágico? Está escrito dentro do gorro de ouro, respondeu a rainha dos ratos. Mas se você for chamar os macacos alados, espere primeiro nós irmos embora, porque eles gostam de fazer maldades e acham muito engraçado nos aborrecer. E a mim,
Eles não vão incomodar? Perguntou a menina ansiosa. Ah, não, eles são obrigados a obedecer quem usa o gorro de ouro. Adeus! E a rainha dos ratos desapareceu correndo, com todos os outros ratos atrás dela. Dorothy olhou na parte de dentro do gorro de ouro e viu algumas palavras escritas no forro. Então devia ser aquela tal mágica, e a menina leu as instruções com todo o cuidado antes de pôr o gorro de volta na cabeça. Épipe, pépipe, caquique, disse ela equilibrada no pé esquerdo. O que você disse? Perguntou o espantalho, que não sabia o que ela estava fazendo. Hillow, hollow, hellow, continuou Dorothy, dessa vez equilibrada no pé direito. Alô? Respondeu calmamente o lenhador de lata. Zizo, zuzi, zik, disse Dorothy, que agora estava com os 2 pés plantados no chão. Eram as últimas palavras mágicas. Depois delas, ouviram muita algazarra e bater de asas, e o bando dos macacos alados apareceu voando. O rei se curvou diante de Dorothy e disse: Quais são as suas ordens? Queremos ir para a cidade das Esmeraldas, respondeu a menina, e nos perdemos no caminho. Nós carregamos vocês, respondeu o rei, e assim que acabou de falar, 2 dos macacos pegaram Dorothy nos braços e saíram voando com ela. Outros pegaram o espantalho, o lenhador de lata e o leão. Um macaco alado menor pegou Totó e, mesmo com o cachorrinho tentando mordê-lo, saiu voando atrás dos outros. No começo, o espantalho e o lenhador de lata ficaram bastante assustados, pois se lembravam de como tinham sido tratados da outra vez pelos macacos alados. Mas logo viram que agora eles não queriam seu mal e fizeram o resto da viagem pelo ar com grande alegria e se divertiram muito apreciando do alto os belos jardins e florestas. Dorothy viajava com conforto no meio de 2 dos maiores macacos, um deles o próprio rei. Tinham feito uma cadeirinha com os braços e tomavam o maior cuidado para não machucar a menina. Por que vocês precisam obedecer ao poder mágico do gorro de ouro? Perguntou ela. É uma história comprida, respondeu o rei rindo. Mas como temos uma viagem demorada pela frente, posso passar o tempo contando para você se quiser. Escutarei com o máximo prazer, respondeu ela. Antigamente, nós éramos um povo livre, começou o rei dos macacos. Vivíamos felizes na grande floresta, voando de árvore em árvore, comendo nozes e frutas e fazendo o que nos dava na telha, sem que ninguém nos desse ordens. Pode ser que alguns de nós fizessem um pouco de arte de vez em quando, descendo em terra para puxar a cauda dos animais sem asas, perseguindo passarinhos e jogando nozes nas pessoas que passeavam pela floresta. Mas vivíamos despreocupados, felizes, nos divertindo e aproveitávamos cada minuto do dia. Isso aconteceu muitos anos atrás, bem antes de Oz descer das nuvens para governar este país. Na época, bem ao norte, vivia uma linda princesa, que também era uma feiticeira poderosa. Todo o seu poder mágico era usado para proteger o seu povo. E nunca se soube que ele tenha feito nenhum mal a qualquer pessoa do bem. Seu nome era Gaylet. Ela vivia num belo palácio construído com imensos blocos de rubi. Todo mundo gostava dela, que vivia triste por nunca ter encontrado ninguém para amar, pois todos os homens eram estúpidos e feios demais para se casar com uma mulher tão linda e ajuizada. Mas acontece que finalmente encontrou um menino bonito, forte, muito sensato para a idade que tinha, e Gaylet resolveu que quando ele se transformasse num homem, ia ser o seu marido. Então levou o garoto para o seu palácio de rubi e usou todos os seus poderes mágicos para fazer dele o homem mais forte, bondoso e adorável que qualquer mulher pudesse querer como marido.
Quando ficou adulto, dizem que Quelala, como ele se chamava, era o homem mais sábio e bondoso de todo o país, com uma beleza masculina tão grande que Gaylet era apaixonada por ele e se apressou em tomar todas as providências para o casamento. Nesse tempo, meu avô era o rei dos macacos voadores, que viviam na floresta perto do palácio de Gaylet, e o velho preferia pregar uma boa peça até mesmo a comer um bom jantar. Um dia, pouco antes do casamento, meu avô estava passando com seu bando quando viu Quelala caminhando pela beira do rio. Usava lindas roupas de seda cor de roxo e veludo roxo, e meu avô achou que devia mostrar a ele o que era capaz de fazer. Deu a ordem e o bando desceu e agarrou Quelala, carregando o rapaz nos braços até o meio do rio, onde o deixaram cair na água. "Agora saia nadando, meu rapaz!" gritou meu avô. "E vamos ver se a água não mancha suas roupas." Quelala era ajuizado e começou a nadar, pois todo o conforto em que vivia não tinha feito dele um preguiçoso. Riu quando voltou à superfície da água e foi nadando até a margem. Mas quando Gaylet veio correndo ver o que havia, descobriu que a seda e o veludo de suas roupas tinham sido estragadas pelas águas do rio. A princesa ficou furiosa e sabia, claro, que tinha feito aquilo. Mandou que trouxessem todos os macacos alados à sua presença, e primeiro disse que ia mandar amarrarem as suas asas para dar a eles o mesmo tratamento que tinham dado a Quelala e jogar um de cada vez no rio. Mas meu avô implorou como pôde, pois sabia que os macacos iam se afogar no rio com as asas amarradas, e Quelala também saiu em defesa dele, de maneira que Gaylet finalmente resolveu poupar todos, com a condição de que os macacos alados, a partir de então, sempre atendessem a 3 desejos de cada dono do gorro de ouro. O gorro tinha sido criado como um presente de casamento para Quelala, e dizem que custou metade do reino da princesa. Claro que meu avô e os outros macacos concordaram na mesma hora com a condição. E é por isso que somos 3 vezes escravos de quem estiver de posse do gorro de ouro, seja quem for. "E o que aconteceu com eles?" perguntou Dorothy, muito interessada na história. "Quelala foi o primeiro dono do gorro de ouro", respondeu o macaco, "e foi o primeiro a nos mandar cumprir os seus desejos. Como sua noiva não suportava nos ver, nos chamou na floresta depois de se casar com ela e nos mandou ficarmos sempre num lugar onde ela nunca mais pusesse os olhos no macaco alado. O que atendemos com todo prazer, pois tínhamos medo dela. E foi só isso que tivemos de fazer até o gorro de ouro cair nas mãos da bruxa chamada Oeste, que nos obrigou a escravizar os Winks, e mais tarde expulsar o próprio Oz do país do Oeste. Mas agora o gorro de ouro é seu, e você tem o direito de nos pedir para cumprir 3 desejos." Quando o rei dos macacos terminou a história, Dorothy olhou para baixo e viu as muralhas verdes e cintilantes da cidade das Esmeraldas um pouco mais à frente. Perguntou-se qual seria a velocidade do voo dos macacos, mas ficou feliz de terem terminado a viagem. As estranhas criaturas pousaram cuidadosamente, os viajantes no chão, em frente aos portões da cidade. O rei se curvou diante de Dorothy e depois saiu depressa batendo as asas, seguindo pelo seu bando. "A viagem foi boa", disse a menina. "Foi, e um fim rápido para os nossos problemas", respondeu o leão. "Que sorte você ter trazido esse gorro maravilhoso." E assim terminamos o nosso capítulo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo capítulo de número 15, O Segredo de Oz o Terrível.